Bom dia, galerinha do sexto ano. Tudo bem com vocês? Voltamos, né? Olha eu aqui de novo, né? Em clima de São João. Olha só, gente. Vamos dar continuidade àquele nosso assunto a respeito da estrutura interna, tá bom? Do nosso planeta. Hoje nós vamos falar a respeito dessa movimentação, né? Como é que acontece esse movimento aqui de toda a estrutura interna, né? Lembrando que esse movimento interno, né, se dá através do magma, né, no núcleo do nosso planeta, porque ele é muito quente, né? Eu gosto de dar um exemplozinho, né? Essa partezinha aqui, acompanha sempre o cursor do mouse, tá certo, gente? Para facilitar para vocês. Então aqui, ó, essa partezinha é conhecida como crosta, né? Terrestre, no caso a camada mais superficial, né, do planeta Terra, ela se movimenta, né? E quem é que ocasiona esse movimento? Toda essa parte aqui interna, né, o magma, a alta temperatura, tá bom, gente? Então eu gosto de dar um exemplo quando a mamãe coloca uma panela no fogo, né? E deixa lá fervendo, coloca a tampinha. E se você observar, vai notar que a tampinha começa a se mexer, né, devido à alta temperatura, né? Não é diferente, ou seja, a pressão não é diferente daqui. Então aqui, ó, no interior, nós temos conhecidos chamados movimentos de convecção, né? Ou seja, a temperatura aqui, ó, girando, tá vendo aqui, ó, vem para cá, né? Vem para a direita. Então, ó, vai se movimentando. Toda essa temperaturazinha, né, como eu falei, a tampinha da panela, ela começa a se mexer devido à pressão. Então, a pressão aqui faz com que a crosta se movimente, né, conhecido como placas, né, placas tectônicas, tá bom, gente? Esse movimentozinho dessas placas, olha só que interessante. Nós temos três, né? Três movimentos, tá bom? Como é que elas se movimentam, tá? Então presta atenção. Nós temos o primeiro aqui, ó, o limite transformante. Observe que essa movimentação ela é horizontal, tá certo, galera? Esse limite transformante, né? A maneira como ela se movimenta, ela abre falhas, tá certo, gente? Na crosta, né? Ela olha que o movimento dela é horizontal. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Aqui, ó. Não sei se vocês já assistiram e eu recomendo o filme Falha de San Andreas, né? Olha aqui, ó, essa falhazinha, tá certo, gente? Ó, que tá aqui em São Francisco, né, nos Estados Unidos, tá bom, gente? Isso aqui existe realmente nessa falha geológica. Então é um tipo de movimento transformante das placas tectônicas, tá bom? Isso aqui é real, tá certo, galera? Você dá uma pesquisadazinha ou se puder assista o filme, né, chamado Falha de San Andreas. Outro movimento, né, que as placas, né, ocasionam é o movimento, né, ou limite divergente, ou seja, ela diverge, tá certo? Ó, ela diverge. O que é que acontece, gente? Separação, né? Separação aqui, ó. Separação dos continentes, né? Vamos lá, não sei se vocês lembram. Olha aqui, ó. No início, há 200 milhões de anos, né? Observe que esse mapazinho é legal, que ele vai dando todo o processozinho, né? De transformação, né, ao longo do tempo. Então, há 200 milhões de anos, o nosso continente, vai voltar aqui, ó, ele era todo junto, conhecido como Pangeia, né? Pangeia, pan tudo, geia, terra, ou seja, toda a terra. Então, com o passar do tempo, né, com o movimento dessas placas, né, o que aconteceu? Né? Eles foram se separando, né? Ó, olha só, Laurásia, Gondwana, os primeiros continentes, tá certo? E com o passar do tempo foram se separando até chegar, ó, aos continentes que nós chegamos, que nós conhecemos hoje, né? Então isso aqui, ó,
é divergente, né? Um limite de placa divergente, ou seja, os continentes se separaram ou elas se divergiram, né, para locais contrários. Tá bom, galera? Vamos ver aqui o terceiro, né? Terceiro limite de placa. Esse aqui é muito importante, né? O convergente, ou seja, ela se converge, tá bom? O que é que acontece aqui, gente? Então presta atenção, aqui nós temos duas placas tectônicas, tá certo? Presta atenção. E aqui, ó, observe que a mais pesada, né? A mais pesada, a mais densa, ela desce, tá certo? Quando ela entra, ela converge com a mais leve, tá certo? Com a placa mais leve, tá? Ela desce aqui, ó, a pesada desce e faz com que a mais leve ela haja um soerguimento, tá certo? A mais leve sobe, né? A pesada impulsiona, tá certo? Essa placa aqui, ó, mais leve, para cima. Então, o que é que acontece? Isso é um movimento de subducção, né? Conhecido, há um soerguimento, tá certo? Desse relevo aqui, ó, né? Dessa parte aqui dessa placa. Então, na prática, o que isso acontece? Olha só o que acontece, que é bastante interessante, né? Olha aqui, um exemplozinho, né? Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Soerguimento. Pronto aqui, ó. O que é que acontece? Olha aí, ó. A placa mais pesada, né? Ela desce, soerguindo, né? A mais leve. O contato, né? Dessa convergência. Então, assim, você tem aqui as formações de cordilheiras, de montanhas, né? Aqui bastante conhecida, a Cordilheira dos Andes, né? Essa cadeia de montanhas é devido a esse contato, né, convergente. A mais densa desce e a mais nova ela sobe, há um soerguimento, né? Então aqui você sabe, onde você vê uma montanhazinha, você sabe que tem atividade, né? Movimento de placas, ou seja, dobramentos modernos também conhecidos. Então muito interessante saber a respeito, né? Então subindo aqui, vocês vão observar, né? Então vamos lá. Vocês vão observar, né, o mapinha aqui, né, das placas, né, o movimento das placas tectônicas. Observe a setinha, né, que ela vai te indicar as que convergem, que são os transformantes, né, que ocorre horizontalmente, né? Observa aqui setinha aqui, ó. Essa aqui você sabe que ela diverge, né? Ó, aqui nessa área está divergindo, ou seja, ela está se separando. A mesma coisa aqui também, ó. Essa aqui, né? Essa aqui está divergindo, tá certo, pessoal? Com essa daqui, ó. A prova disso é o nosso país aqui, o Brasil. Se você observar, parece um quebra-cabeçazinho, né? Ele encaixa certinho aqui no continente africano, né? Sempre acompanha o cursor do mouse, ó. Ele encaixa aqui certinho, entendeu? Se tu pega aqui e vem para cá, opa, encaixou, beleza, entendeu? Super tranquilo, olha só, ele encaixa. Então isso prova que, né, antigamente, como eu mostrei para vocês, tá certo? O nosso continente era junto com o continente africano. Outra prova também é fósseis de animais aqui no Rio Grande do Norte, né, que já foi encontrado animais que naturais, né, que só existiam no continente africano, né? Não tinha como esse animal sair nadando e vir parar aqui no nosso país. Então prova mais uma vez que o nosso país, né, era junto, né, do continente africano. Então você observa aqui também, ó, aqui na parte da Ásia, né, conhecido como Círculo de Fogo, né? Observe que esta setinha, ó, com setinha, tá vendo? Aqui você tem um limite de placa que está convergindo uma com a outra, entendeu? Então aqui acontece muito terremoto, né? Nessa área aqui também conhecida como Círculo de Fogo, Japão, Filipinas, tá certo, pessoal? Índia, então sofre muito com terremoto, porque as placas aqui, ó, elas se chocam, né? Ocasionando vários terremotos, tá bom, gente? Então toda essa movimentação interna é muito importante, né? Ah, professor, por que aqui no nosso país não tem terremoto, né?
Então observe aqui, eu costumo dizer que Deus, ele é brasileiro, né? Olha só, que legal. Você tem a margem aqui das placas, né? Tem a placa sul-americana, ela não corta o nosso país. Mas professor, por que em alguns municípios a terra treme? Pode acontecer, né? Ou seja, abalo sísmico, o epicentro pode estar aqui, ó, tá certo? E essa região, outro município, sofrer esse abalo sísmico, até porque as ondas se propagam, né? Fisicamente, você dá um grito e vai ecoando, né? Ou seja, propagação de ondas. Por isso que quando vem para aqui, para o nosso país, alguns municípios, né? Como Pernambuco, não me recordo o nome, a terra chega até a tremer, né? Você pensa, meu Deus, terremoto do Brasil, né? Mas não, o epicentro ocasionado, né, ocorreu por aqui, tá certo? O epicentro, né? O choque das placas e sofremos apenas abalo sísmico, né? Propagação de ondas. Quando chega aqui tá fraquinho, diferente daqui, né, galera? Que aqui é círculo de fogo, né? Onde acontece, tá certo? Muito chocamento de placas, tá bom, galera? Então muito importante saber isso, tá? Então olha só, todo esse movimento, né? Esse movimento de interno de placas, de magma, ele origina a formação de rochas e minerais, tá bom, gente? Então, super importante vocês saberem, né, que nós temos três tipos de rochas, tá bom? As rochas magmáticas, tá? Tá aqui, ó, uma rocha magmática, o próprio nome já diz, tá bom, gente? Ela é derivada do magma, né? Ela pode ser extrusiva, tá bom? Extrusiva quer dizer extra, fora, ela se forma fora, né? O magma sai e em alta temperatura, em contato com a água e a superfície, essa rocha vai resfriar, né? Então ela é uma extrusiva, ou seja, fora, não esqueçam disso, extrusiva fora, tá certo? Acontece fora essa formação. O basalto é um exemplo de uma rocha, né, que é lava vulcânica resfriada, né? E temos também a intrusiva, né? Olha aqui, ó, a intrusiva dentro, né? Ocasionada dentro da crostazinha, tá bom, gente? Um exemplo mais popular é o granito, né? O granito, ele é composto, se observar aqui, ó, esses pontinhos, né? Pretos, né? Amarelos, aqui são minerais, né? Formação juntas, né? É o quartzito, é o calcário, são o mica, né? São minerais aqui, esses pontinhos pretos, né? Durante a sua formação. Então, o granito, né? Na residência de vocês, tem aí uma mesa de granito, tá certo, gente? É uma rocha derivada do magma, né? Intrusiva, né? No caso, dentro, tá bom, pessoal? Outro tipo de rocha também, olha só que legal, vamos ver aqui, é a rocha sedimentar, tá certo? Vimos primeiro a magmática, agora a sedimentar, né? A sedimentar ela acontece fora, tá certo, pessoal? Beleza? Então aqui como é que se formam essas rochas, né? Composição, né? O acúmulo de sedimentos, o próprio nome dela já diz, né? Rochas sedimentares, o acúmulo de sedimentos e que sofre interferência do tempo, né? Aqui se você observar, parece até que foi o homem que esculpiu nessas rochas aqui. Então não foi não, tá, galera? Isso aqui é o tempo, né? Chuva, é o calor, essas áreas desérticas, a gente consegue observar muito mais esse tipo de rochas, né? Sedimentares, ou seja, o acúmulo de sedimentos, tá bom, gente? Então, outro tipo de rocha aqui são as rochas metamórficas, tá bom? O que é uma rocha metamórfica? Observe aqui, ó. Você tem um argilite, você tem um granito, né? Que é uma rocha magmática, você tem um calcário, tá bom, gente? Então, essas rochas aqui, ela sofre transformação, tá bom? Ou seja, transformação com o quê? Temperatura, né? O tempo e a temperatura. Então, por exemplo, o calcário,
né? Nós temos aqui, ela se transforma, né, com alta temperatura no mármore. O mármore é bastante conhecido. O mármore já passa a ser uma rocha metamórfica, ou seja, que passou por esse processo aqui, ó, de transformação, né, a temperatura. O mármore também tem muito nas residências, né, banheiros, as pessoas usam muito, né, o mármore, piso também, né, enfim, entre outros minerais, né, que compõem as rochas aqui. Então, essa metamórfica já está aqui, ó, metamorfismo, ou seja, ela passa por um processo, né, de mudança devido à temperatura, tá certo, gente? Formando outros tipos de rochas, tá bom? Eu tinha um professor no meu curso que qualquer pedrinha que a gente via chamava de essa pedra aqui não, eu disse, não é pedra, é rocha, né? Então bastante interessante, tá bom, gente? Então foca nisso aí, né? Magmática, sedimentares e metamórficas, tá certo, galera? Espero que eu tenha ajudado, tá bom, com esse vídeo. E vamos que vamos, tá bom, gente? Forte abraço, tudo de bom.